Olá, pessoal. Vamos continuar o nosso bate-papo sobre a espiritualidade e a existência, sempre no nosso foco de o nosso despertar da consciência espiritual, tá? E o tema que a gente vai abordar hoje é sobre a justiça civil, ou a justiça dos homens, e a justiça divina. Então, para a gente começar essa nossa reflexão, eu vou botar 2 pontos para a gente refletir. Então, primeiro, o que diferencia a lei dos homens da lei de Deus? E segundo, qual a justiça é mais importante para a nossa jornada espiritual? Então, vamos ao longo desse nosso debate, aí, da nossa conversa, estabelecer alguns pontos, né, para reflexão. Primeiro, vamos começar falando sobre o Código Civil ou a Justiça dos Homens, né? Então, o que a gente sabe? Que esse Código Civil, ele foi confeccionado por homens encarnados aqui no nosso planeta, e que ainda não atingiram a perfeição. Eles estão a caminho do aperfeiçoamento, tá? E todos os outros atores que vão participar desse julgamento, como a polícia, juiz, advogados, jurados, né? Também ainda são seres que estão em processo de evolução. Portanto, também não são seres perfeitos. Mas vou fazer algumas considerações sobre essa justiça, tá? Primeiro, as leis são mutáveis, né? E variáveis, porque elas têm que ser de acordo com aquele país que elas estão sendo vigentes, né? Então, isso vai levar em consideração muito a cultura dos países onde essa lei vai ser aplicada, tá? E o processo é sempre o mesmo. Primeiro, acontece um crime, a polícia investiga, monta, né, um processo, encaminha ao Ministério Público e o Ministério Público vai avaliar aquele processo e vai dar continuidade ou não, tá? No caso do Ministério Público dar continuidade, pessoas especializadas, ou seja, pessoas que têm conhecimento sobre as leis civis, elas vão analisar o processo e vai ser designado um promotor, que vai trabalhar na acusação, e um defensor. O defensor ele pode ser público ou um advogado contratado pela família, tá? Mais uma vez enfatizando, são seres ainda em processo de aperfeiçoamento espiritual, tá? Bom, para iniciar o processo é preciso ser designados jurados. Então, tem uma lista de pessoas que se enquadram nos critérios para serem jurados e eles vão ser escolhidos ali, né, aleatoriamente para julgar esse processo, tá? Que também são seres ainda em processo, né? E o que a gente espera, né? Que eles utilizem um senso moral, né, para poder fazer o seu julgamento, né, para poder fazer sua reflexão e dar o veredito, né? E o veredito pode ser culpado ou inocente. Olha a responsabilidade que esses seres têm, né, de decidir sobre a vida de uma outra pessoa. A gente não está aqui julgando se o crime foi hediondo, se não foi, se foi um crime leve, né? Não, não é isso. É decisão sobre a vida de um ser humano, né? Mas
é o papel deles dentro desse processo de julgamento, né, desse crime que foi apresentado. Então, a partir do momento em que os jurados eles estabelecem o veredito, o juiz vai analisar à luz das leis civis daquele país, né, e vai decidir sobre a penalidade, né? Então, isso é muito amplo, porque assim, tem países que permitem a pena de morte, tem países que permitem a prisão perpétua, com ou sem progressão para o sistema aberto, né? Mas elegível depois de muitos anos em detenção. Tem aqueles em que o juiz estabelece a partir dos atos que aconteceram naquele crime, e tem já no Código Civil quantos anos eles estão sujeitos à penalidade em função daquele crime, né, que o indivíduo está respondendo ali, está sendo julgado. E aí vai aplicar, e também pode haver um processo de progressão de pena, né? Então, às vezes a gente vê e fica muito injuriado, né? Porque tem pessoas que são julgadas, presas, e daqui a um tempo elas são libertadas, né, para prisão domiciliar. E, e aí parece que a justiça não foi feita, né? Mas esses são os critérios das leis que o juiz julgou, né? E pode ser, inclusive, assim, se for um crime, digamos assim, que não houve muita lesão à vida de ninguém e tal, a penalidade de serviços, né, para a comunidade, enfim. Então, vai ser aplicado de acordo com a legislação do país e de acordo com o juiz, né? Bom, gente, vou dar uma paradinha aqui, né? E vou convidar vocês, fazer um convite a vocês, né? Que vocês se inscrevam no canal. Se os temas que a gente aborda aqui no nosso canal fazem sentido para a vida de vocês, vocês acham que vão ajudar vocês à evolução espiritual, então que vocês se inscrevam, que vocês acionem o sininho de notificações, deem o joinha, compartilhem o vídeo para aquelas pessoas que vocês acham que vão se interessar pelo assunto e comentem, tá? Comentem a sua opinião em relação ao tema que está sendo tratado. O que você acredita, né, em relação à justiça do homem e à justiça divina, tá? Tudo isso aí vai alavancar o nosso canal para que ele chegue em mais pessoas, porque o nosso objetivo aqui realmente é despertamento da consciência espiritual. E desde já eu agradeço muito para vocês por essa força que vocês nos deram, tá? Em relação à justiça de Deus, bom, agora a gente está falando num ser perfeito, ou seja, que extrapola a perfeição, né? Deus é uma inteligência suprema, né? Em que ele só realiza coisas boas e visando o bem-estar dos seus filhos, né? Daqueles espíritos que ele criou. Então, para que isso aconteça, Deus fez uma lei, que é a lei divina ou a lei natural, tá? Essa lei, ela é muito ampla e ela vai regular todas as questões físicas da matéria, né? E também todas as relações morais, né? Do indivíduo com ele mesmo, do indivíduo com os outros, do indivíduo com o universo, tá? Bom, uma coisa bem importante é que todos nós temos acesso a essa lei, porque ela está escrita na nossa consciência, né? E o julgamento e a penalidade, elas vão acontecer de uma forma natural, tá?
e que vai levar em conta duas coisas bem importantes, que é o arrependimento daquele ato que tu cometeu, quando encarnado, né? Nós já estamos falando de uma justiça de Deus, a justiça de Deus a gente vai vivenciar lá no mundo espiritual, e do perdão, o perdão que você vai pedir para aquele que tu prejudicou, que tu lesou, e o perdão dado pela vítima, a que recebeu essa agressão, tá? Que também ela está envolvida no processo. E ela tem o papel dela nesse processo, que é desculpar, tá? E a duração da pena, ela vai depender muito da atitude que tomaremos como encarnados, né? Então, a gente cometeu um crime numa vida, a gente se arrependeu, a gente pediu perdão e a gente vai ter que voltar, porque a penalidade é feita aqui. É aqui que nós vamos ter que vivenciar situações para expiar e para aprender com esses erros que a gente teve, né? Só que lembrem de uma coisa importante: sempre vai depender do nosso livre-arbítrio. A gente vem com aquela proposta reencarnatória, mas ela vai se cumprir de acordo com a vontade do ser humano que está aqui vivenciando, tá? E conforme, então, essas atitudes que tu tomar nessa vida que tu veio expiar, o tempo, né, o tempo dessa penalidade, ela pode se prolongar ou abreviar nosso tempo de sofrimento, né? Se a gente veio e cumpriu tudo que a gente teria que fazer para expiar esse erro, acabou. Tá? Acabou o sofrimento, vai ser abreviado todo o processo de julgamento e de pagamento desses erros que a gente está fazendo. Ou pode prolongar. Eu venho para fazer determinadas coisas para expiar aquele erro e eu não faço. Bom, eu vou ter que voltar numa outra encarnação, começar tudo de novo para expiar e aprender com aquele erro. E uma coisa muito importante na legislação de Deus é que nós mesmos somos os jurados e os juízes, tá? É a gente que julga os nossos atos e a gente que determina, então, as punições que a gente vai sofrer. Bom, eu falei, né, do arrependimento e do perdão, né? Vamos falar um pouquinho sobre o arrependimento, né? Então, ela pode ocorrer esse arrependimento durante aqui a vida encarnada, na mesma vida que tu cometeste esse ato, né? Ou ela vai vir invariavelmente depois da morte do corpo físico. Não tem escapatória, tá? Se tu não for julgado aqui, não se arrepender aqui, lá no mundo espiritual tu vai ter o teu julgamento e pela tua consciência, então, né? Lá no livro do Céu e o Inferno, está escrito assim: toda a falta cometida, todo o mal realizado é uma dívida contraída, que deverá ser paga. Se não o for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. E aquele que se quita numa existência, e aquilo, né, que se quita numa existência, não tem a necessidade de pagar uma segunda vez. Tá aqui. E o arrependimento também, ele é um dos grandes atos de humildade. É tu saber que tu errou
e que com esse teu erro tu prejudicou uma série de pessoas em torno dessa vítima, né, que tu fizeste. Então, tu pode, nessa existência, já lá quando tu estiver recluso numa penitenciária, pensar no mal que tu fez e te arrepender. Tá? Tu já tá evoluindo aí nesse ponto de vista, né? Então, se não chegar aí o arrependimento, um dia vai chegar, tá? Um dia tu vai ter que se arrepender. E depois que tu te arrepende, vem outro ato de humildade, que é o pedido de perdão, né? Que ainda, além de ser um ato de humildade, ainda é um ato de afastamento do orgulho, que é uma das chagas da humanidade, o orgulho. Tá? E em relação ao perdão, há duas maneiras da gente perdoar, né, os erros que nos fizeram. Pode ser um perdão dos lábios, tudo bem, eu te perdoo. Ou pode ser um perdão do coração, né? Tu vai refletir, tu vai entender que aquele irmão fez um ato que não devia ter feito, mas enfim, ele fez pelo livre-arbítrio dele, e que agora não vai adiantar eu ficar sofrendo, né, e me martirizando, e eu só vou realmente encerrar esse processo se eu der o perdão do coração. Porque muitas pessoas dizem assim: eu te perdoo, não tem problema, eu te perdoo. Mas se alegram com as penalidades que aquele irmão recebe, né? Porque acreditam que foi merecido. Bom, azar, né? Errou, tem que pagar. Tá? E tem mesmo, eu não estou dizendo que não tenha que quitar essa dívida. E ainda acrescentam, ou eles ainda acrescentam: não, eu te perdoo sim, mas eu não vou me reconciliar com você nunca. Não quero nunca mais na minha vida tornar a vê-lo, tá? Isso é um perdão do coração, né? Então, gente, uma coisa que a gente tem que refletir aqui nesse ponto é que aquela pessoa que me fez um mal não precisa eu ser amigo dela depois que eu der o perdão do coração. Não. Digamos assim, o grande mérito que tu vai ter é não desejar o mal para esse irmão, tá? E não desejar o mal para esse irmão já é um ato de amor, tá? Ele fez, ele se arrependeu, ele me pediu perdão, eu perdoei do coração, né? E que ele seja feliz e que ele encontre a justiça e que a consciência dele o julgue, né? É isso que a gente tem que querer. Isso é amor, tá? E aí a gente vai estar obedecendo, né? Ou valorizando o ensinamento que Jesus nos trouxe quando ele disse: amai os vossos inimigos. Tá? Então, quando ele diz que tu tem que amar os inimigos, ele não está dizendo que tu tem que ser amigo da pessoa. Não, tu não precisa mais conviver com ela. É só não desejar o mal. Porque o perdão tem faces. Tá? O auto-perdão, quando a gente comete alguma coisa e se perdoa, eu tô já em processo de autocura. Tá? E quando eu perdoo os outros, eu estou exercendo aquilo que Jesus nos trouxe, que é muito importante, que sem ela não há salvação, que é a caridade. Então, a gente tem que pensar qual é a face do perdão que eu vou querer para minha vida. Tá? Então, fica a reflexão de que ambas as justiças são importantes, né, para nossa evolução espiritual, né? E quem se beneficia é tanto o criminoso como
a vítima, os familiares da vítima, porque tu vai ter que enfrentar desafio, vicissitudes da vida, e ainda tu vai ter que te posicionar se tu vai perdoar ou não, se tu vai continuar desejando mal para aquela pessoa que te fez o mal ou não, tá? Então, isso é uma coisa que a gente precisa tirar desse ponto aí em relação a qual a melhor justiça que se deve fazer, tá? Então, ambas são importantes. E o que diferencia a justiça dos homens e a justiça de Deus é que a justiça dos homens é feita por seres ainda em fase, né, de evolução espiritual. Eles vão chegar à perfeição, mas eles ainda, se estão encarnando aqui na Terra, eles ainda não são perfeitos. Eles precisam evoluir ainda. E as leis de Deus são perfeitas. Não tem o que a gente discutir, tá? E finalizando, eu quero pedir que a gente agradeça, né, a justiça divina e esperar que a gente consiga, assim, através de todas as nossas reencarnações, expiar as nossas faltas, passar por provas que a gente aprenda com os nossos erros, tá? E por hoje é isso. Tchau para vocês. Lembre-se de se inscreverem no canal e até o próximo vídeo.